questão 4, ele diz o seguinte: julgue o item seguinte em certo ou errado. A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima. Você já deve saber disso. Registrada em algum lugar. Num dia de inverno em Berlim, na Alemanha, a temperatura mínima registrada, a temperatura mínima, a menor temperatura, foi menos 3 graus Celsius. E a temperatura máxima, a máxima temperatura, a maior temperatura, 2 graus Celsius. A amplitude térmica registrada nessa cidade foi de quanto? Gente, é a diferença entre a máxima e a mínima, ou seja, 2 menos 3. É a diferença entre a máxima e a mínima. Só que menos com menos dá mais. 2 mais 3, 5 graus Celsius foi a amplitude térmica, né? Galera, ele colocou aqui, ó, né, o seguinte, a amplitude é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, certo? Registrada em um lugar, certo? Num dia de inverno em Berlim, a temperatura mínima foi de menos 3 e a máxima foi de 2. A amplitude térmica registrada nessa cidade, ele tá falando que foi menos 5. Não, a amplitude térmica é sempre a maior menos a menor. Por exemplo, de dia fez 20 graus, de noite fez... de dia fez, por exemplo, 40 graus. À noite fez 10. De dia fez 40, à noite fez 10. Qual é a amplitude térmica? É 40 menos 10. É a maior temperatura menos a menor temperatura. Isso sim é a amplitude térmica. A maior menos a menor. Quem é a maior temperatura? A maior é 2. A menor é 3. Então a amplitude térmica é a maior, 2, menos a menor, que é menos 3. Menos com menos dá mais. 2 mais 3, 5 graus positivo. Aqui ele colocou 5 graus negativo. Tá errado, gente. Tá errado, tá? Se a maior fosse 0 e a menor fosse, por exemplo, menos 5, mesmo assim, ó, a maior 0, menos a menor menos 5, vai ficar 0 menos 5, vai dar mais 5. Então, gente, a amplitude térmica, ela é positiva nesse caso. 5 graus Celsius, esse item aí, né, tá dando menos 5, então o item, ele está o quê? Ele está errado, beleza? Vejamos mais uma questãozinha para depois a gente entrar em números racionais ou fracionários. Vamos lá. Questãozinha de número 5, né? Nós fizemos a 4, agora vamos para a questão de número 5. A questão 5 diz o seguinte: a soma de 4 números inteiros e consecutivos. Galera, números inteiros e consecutivos é o seguinte, tá? Se o primeiro número for x, o outro vai ser x mais 1, o outro vai ser x mais 2, o outro vai ser x mais 3, o outro, ó, 1, 2, 3, 4 números inteiros e consecutivos. X mais 1, x mais 2, x mais 3. Ele disse que a soma, né, a soma desses 4 números inteiros e consecutivos, ó, se eu somar os 4 números inteiros e consecutivos, tá, é igual a 4.002, beleza? Ele quer o menor dos números. Ele quer o x, que é o menor dos números. Vamos lá. X mais x mais x mais x, 1, 2, 3, 4x. 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6. É igual a 4.002. 4x é igual. Galera, 4.002, né, menos 6, né, 12 menos 6 dá 6, 9, né, aqui vai dar 9, certo? Aqui vai dar 4.002, 2, menos 6 vai dar 4.002, tá ruim de conta, hein, Laura? 4.002, menos 6. 12 menos 6 dá 6. Aqui dá 9, beleza? Aqui dá 8, certo? 3.896, não é isso?
3.996, ok? 3.996, 3.996, 4.002, tá certo. Então isso aqui é 3.996. Então x vai ser igual a 3.996 dividido por 4. 3.996 dividido por 4, vamos ver quanto é que dá isso? 39 por 4 dá 4 vezes 9, 36. Para 39 falta 3, abaixo 9. 4 vezes 9, 36. Para 39 falta 3. 36 por 4 dá 9,999. Então o valor de x é 9,999, beleza? E o menor dos números é realmente o x, 9,999, beleza? Galera, é par? Não. E um dos seus algarismos é 9? Não. Tem 3 algarismos iguais? Letra B, tem 3 algarismos iguais, 9,999, beleza? É isso aí. Letra B de bola foi a questão de número 5. Galera, dando continuidade, vamos agora falar nos números reais ou fracionários, tá? Então, ó, você não esqueceu como é que eu fiz aqui. 4 números consecutivos, você chama de x, x mais 1, x mais 2, x mais 3, né? São consecutivos. X, x mais 1, x mais 2, x mais 3. 4 números consecutivos, beleza? Muito bem. Dando continuidade, vejamos aqui o que são números racionais ou fracionários. Galera, você está lembrado de que no conjunto dos números naturais ou no conjunto dos números inteiros, quando eu dividia, por exemplo, 7 por 2, não dá inteiro. 7 por 2 dá 3,5, não é inteiro. Então, para poder não ter esse problema, eu vou criar aqui o conjunto dos números racionais ou fracionários. Aí eu coloquei, na operação de divisão, onde o dividendo não é múltiplo do divisor, por exemplo, 7 dividido por 2. 7 não é múltiplo de 2. Não é possível determinar quociente inteiro nessa divisão, certo? Daí a necessidade de ampliação para o conjunto dos números racionais ou fracionários. Aí eu coloquei o seguinte, número racional ou fracionário. Número racional ou fracionário é todo aquele que pode ser escrito na forma A sobre B, na forma de fração ou razão, onde A e B são inteiros e B é diferente de zero. Por exemplo, 7 sobre 2, 3 quintos, 8 terços, pode ser positivo, pode ser negativo, tanto faz. Qualquer número que eu possa escrever dessa forma, na forma de razão ou fração, é número racional ou fracionário. E galera, para fechar, são racionais todos os números naturais. Por exemplo, pega o número 2. Ele é racional ou fracionário? Além de natural, ele é racional ou fracionário, porque 2 pode ser escrito da maneira 2 sobre 1. Olha lá, ó, na forma de razão ou fração. O número 3, número menos 3, é racional ou fracionário? Porque eu posso escrever o menos 3 dessa maneira, menos 3 sobre 1. Então, ó, são racionais ou fracionários todos os números naturais, todos os números inteiros, os números em forma de fração, tá vendo? Tá vendo aqui? Os números decimais, por exemplo, o número decimal é 6,5. 6,5 é 65 sobre 10. Ele é racional ou fracionário, beleza? As dízimas periódicas, 0,3333 é 1/3. Olha lá, está escrito da forma de fração ou razão. Então, as dízimas periódicas, todos esses números naturais, inteiros, os números fracionários, né, em forma de fração, os números decimais. Decimais é quando aparece a vírgula, tá vendo? Ó, 0,7. 0,7 é 7 sobre 10. É racional ou fracionário.
Por exemplo, 0,31, né? É 31 sobre 100. É um número decimal que pode ser escrito na forma também de razão ou fração, tá ok? As dízimas periódicas, né? Dízima periódica é quando tem um algarismo que se repete. 0,3333, se eu colocar aqui, ó, reticência, virou uma dízima, ó. Vou colocar aqui 0,111, reticência, é uma dízima periódica. Pode ser escrito da forma 1 sobre 9. É racional ou fracionário, porque pode ser escrito na forma de razão ou fração, as dízimas periódicas. Então eu botei aqui os exemplos. 2, 3, são naturais, mas são também fracionários, né? Racionais ou fracionários. -8, -3, 4 terços, meio, 0,032 é decimal, mas também pode ser escrito na forma de razão ou fração. Olha aí, 0,3333, as dízimas. 9,8777 também é dízima periódica. Também pode ser escrito na forma de razão ou fração. Nós vamos estudar dízimas depois, mas lembrando que dízima periódica é quando você tem reticências aqui, os 3 pontinhos, beleza? E tem um algarismo que está sempre se repetindo. Por isso o nome dízima periódica. Aqui quem é o algarismo que se repete? É o 7, dízima periódica. Aqui qual é o algarismo que se repete? É o 1. Aqui é qual? É o 3. Então dízima periódica é quando você tem um número onde você tem reticência, é infinito, e tem um algarismo que sempre se repete. Ele é um número racional ou fracionário. Toda a dízima periódica. Depois você vai ver... depois você vai estudar as dízimas não periódicas. Aí, as dízimas não periódicas, eu não vou poder classificar como racional ou fracionário. Só é racional ou fracionário as dízimas que são o quê? Periódicas. Ok, meu jovem? Então, dando continuidade aí, vejamos agora os números irracional. O que é um número irracional? Irracional é o oposto de racional. Irracional é quando o cara não pode ser escrito na forma de razão ou fração. Por exemplo, pega a raiz de 2. Raiz de 2, né, é 1,4142. Eu não tenho como colocar isso aqui em forma de fração. Eu não tenho como colocar isso aqui em forma de fração. É um número irracional, tá? Se eu pegar aqui esse número, 7,38792,1, reticências, qual é o próximo número? Não sei. Eu não tenho como colocar isso aqui em forma de fração, sabe por quê? Porque tanto esse cara aqui, a raiz de 2, como esse cara aqui, são dízimas não periódicas. Não existe um algarismo se repetindo. Quando não existe um algarismo se repetindo, eu não tenho como colocar em forma de razão ou fração. É uma dízima não periódica. Dízima não periódica não tem como colocar em forma de razão ou fração, certo? Então o número vai se chamar irracional, ok? Então, ó, os números que não podem ser escritos na forma de razão ou fração são irracionais. São irracionais as dízimas não periódicas. Ó, tá vendo? Dízima não periódica, qual é o próximo número que entra aqui? Eu não sei. É uma dízima infinito, certo? Mas qual é o próximo número? Eu não sei. Não existe um número se repetindo, então é não periódica. Nesse caso, quando a dízima é não periódica, não tem como colocar na forma de razão ou fração, o número vai ser irracional. Aí eu botei, ó, são irracionais todas as dízimas não periódicas, as raízes inexatas. Ué, raiz inexata não deixa de ser uma dízima não periódica. Por exemplo, ó, raiz de 3 é 1,71 e vai embora. Eu não sei qual é o próximo número. O número π. O número π, ele é igual a 3,1415. Qual é o próximo número? Não sei, é infinito, eu não sei qual é o próximo. Então, as raízes inexatas, as dízimas não periódicas,
O número π são todos eles irracionais, dízimas não periódicas, raízes inexatas, o número π. Olha aqui um exemplo, ó. Isso aqui é uma dízima não periódica. Qual é o próximo número? Não sei. Então não tenho como colocar na forma de razão ou fração. Isso aqui é um número π, 3,1415. Também é irracional, ó. Raiz de 2, quanto é a raiz de 2? 1,4142, eu não sei qual é o próximo número, não tem como colocar na forma de razão ou fração. Raiz cúbica de 7, também é o que? A raiz inexata. As raízes inexatas são números irracionais. Galera, então aí está. Número racional pode ser colocado na forma de razão ou fração. Número irracional não pode ser colocado na forma de razão ou fração. Racional pode, irracional não pode. E detalhe, o conjunto dos números racionais, que eu chamo de Q, unido com o conjunto dos números irracionais, vai me dar o que eu chamo de conjunto dos números reais. Então a coisa vai ficar assim, ó. O conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros, todo inteiro é racional e aqui fora é o irracional. E se eu unir racional com irracional, vai me dar o conjunto dos números reais. Esse esquema aqui já caiu em prova. Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. Nenhum racional pode ser irracional. E a união do racional com o irracional vai me dar os reais, beleza? Então, pode copiar esse esqueminha, porque isso aí é importante. E vejamos aí, né, o que o cara fala aí no próximo tema aqui, na continuação. Mesmo tema, né? Na continuação, ele fala o seguinte, ó. A união do conjunto dos racionais, que eu chamo de Q, com o conjunto dos irracionais, que eu chamo de I, fornece os reais. Então, ó, a união do racional com o irracional vai me dar o real. Na reta real, olha essa reta aqui que eu chamo de reta real, cada ponto representa um número, racional ou irracional. Por exemplo, peguei esse ponto aqui representa um número, que pode ser racional ou que pode ser irracional. Por exemplo, peguei esse ponto aqui, ó, ele é o raiz de 2. É um número irracional. Peguei esse ponto aqui, é o 2, é um número racional. E a união do racional com o irracional vai me dar a reta real, né? A união dos racionais com os irracionais vai me dar a reta real, onde cada ponto da reta representa um número, que pode ser racional ou irracional. Beleza, galera? Então aí está, bem bacaninha. Isso você deve ter aprendido lá na Tia Teteia, mas eu acho que você ficou olhando muito para as perninhas da Tia Teteia, para as coxinhas da Tia Teteia. Você era um garotinho abusado, safadinho, e aí não prestou atenção, né? Mas isso que eu tô dando até agora, galera, que é matéria da sua prova, que é conteúdo programático da tua prova, isso é matéria de ensino fundamental, gente. A coisa começa a esquentar, né? Quando você estuda probabilidades, né? Mas eu tenho certeza que muita gente nem lembra dessas coisas aqui e estudou a vida inteira, mas não lembra. Estudou não, você ia para a escola, olhar a Tia Teteia e não estudava, né? Ficava lá, né? Só olhando as perninhas da Tia Teteia. Mas vamos lá, deixa a Tia Teteia de lado. Tia Teteia agora tá cascuda, né? Tu já tá cascudinho? Tia Teteia agora tá uns 80, 90 anos, não é verdade? Mas vamos lá. Questão 6. Em relação à teoria dos números e conjuntos numéricos, julgue o item seguinte. O menor número racional compreendido entre 5 e 5 raiz de 3. Galera, ele está dizendo que é o 5,1. Gente, aqui eu vou botar a reta real. Entre 5 e 5 raiz de 3, existem infinitos números. Ah, mas qual é o menor deles? Não sei, cara. Eu não tenho como saber. Entre um número e outro, se você considerar entre 1 e 2, tem
infinitos números, porque entre 1 e 2 tem infinitos pontos, infinitos números que pode ser racional, irracional, beleza? Então ele está falando que o menor número entre 5 e 5 raiz de 3, ele está falando que é o 5,1, não. E o 5,01, por exemplo, ele está entre 5 e 5 raiz de 3, não é verdade? Não é verdade? Então, gente, esse item aqui está completamente louco, completamente errado. Beleza, galera? Então nós fechamos aí, né, o que são números inteiros e vimos aí o que são números racionais ou fracionários. Então, para poder fechar toda essa parte, né, a gente vai trabalhar frações. O que é uma fração, como se soma, como se multiplica uma fração, o que é uma fração aparente, certo? Então, no nosso próximo bloco, vamos trabalhar aí essas frações. Valeu, galera!